Você já ouviu falar em vinho de ânfora? Estava naquela roda de amigos e alguém começou a falar disso, ou foi visitar uma vinícola e viu aqueles jarros lá, onde o guia falou de ancestralidade, de um método de produção artesanal, etc. Você logo já imaginou aí o vinho do tempo dos romanos, certo? Pois é, hoje a gente vai destrinchar esse assunto da forma fenolê. E se você me acompanha por aqui, sabe que é a forma mais direta, sem rodeios e frufru. Então, eu vou te responder o que é uma ânfora de verdade, o que se usa hoje, e o que o barro ou a cerâmica fazem no seu vinho. E eu vou te falar até por que Bordeaux também está apostando nesses jarros aí. Então vem comigo, roda a vinheta e simbora pro vídeo! E se você caiu por aqui de paraquedas, eu sou o André Wiggers, eu sou sommelier, eu sou formado aqui em Bordeaux e eu sou certificado W73 também. Eu vivo aqui na região desde 2022 e desde então eu tenho visitado produtores, grandes propriedades, para aprender e poder extrair o máximo de conhecimento dessa bebida incrível que é o vinho. Desde 2023 eu trabalho como guia em algumas das vinícolas mais prestigiadas aqui de Bordeaux e aqui eu compartilho essa minha paixão por vinhos, falando de tudo um pouco, direto da terra dos vinhos. Então já se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhum conteúdo e ainda ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo como esse daqui, além de não te custar nada, viu? Vamos embora pro vídeo. Muito bem, chamam de vinho de ânfora, mas a verdade é que a ânfora histórica era outra coisa. Ela tinha alças, tinha tampa, tinha um fundo pontudo para facilitar encaixar na areia e era feita para transporte e armazenagem, não para fermentar ou envelhecer vinho. Na prática, quem fazia esse papel de vinificação na antiguidade eram outros recipientes, chamados de dolha, pitos, quevre, enfim. Eles eram jarros e não ânforas. E o mundo do vinho tem algo de incrível, que eu só sei dessa imprecisão porque eu trabalhei com uma moça num chateau aqui de Bordeaux, que era formada em história antiga. Olha que legal. Aliás, o mundo do vinho tem muito disso, tá? Tem gente formada em áreas totalmente diferentes e depois acabam se encontrando no mundo do vinho. Quem trabalha com vinho certamente pode confirmar o que eu estou dizendo. Mas enfim, vamos voltar lá para a moça. Cada vez que eu apresentava a adega, e lá tinha, assim, alguns desses recipientes aí, os clientes perguntavam sobre essas ânforas. E elas estavam lá para alguns testes, na verdade. E elas sempre faziam questão de corrigir. Isso é um jarro. Então, quando falam de ânfora para você, na verdade, estão falando de jarros, ok? Ah, o que chamam de ânfora, então? Bom, no mundo do vinho, não só nele, né? A gente adora um marketingzinho de graça, certo? Ânfora dá um ar aí místico, antigo, bem mais sexy do que jarro, certo? Como esse daqui, por exemplo. Se você ver o nome dele, é Amphore. Fica ainda mais chique, né? Porque é em francês. Mas depois, no próprio rótulo aqui, tá? Ele fala que ele foi envelhecido em jarros. Você entendeu? Bem demais, né? Agora, o que esses jarros de barro fazem no vinho? Bom, eles podem ser usados em dois momentos diferentes. Para fermentar o vinho ou para envelhecer o vinho, como no caso daquele ali que eu mostrei para vocês. Ou até mesmo nos dois processos. E isso quase ninguém explica. Você visita lá a vinícola, tá lá escrito vinho de ânfora, mas não fica claro se foi fermentado ali dentro ou só envelhecido depois. Isso faz bastante diferença, tá? Porque se for usado para fermentação, já vai influenciar mais o tipo do vinho, tipo no estilo da Georgia, ou dos vinhos de Itália portugueses. Outra hora eu vou até te explicar eles em outros vídeos. Mas a ideia é produzir um vinho final mais frutado, de estilo menos interventivo. E se for só no envelhecimento, ele funciona mais como uma alternativa à madeira. Não deixa gosto de carvalho, permite uma microoxigenação suave, ajuda o vinho a arredondar, como a madeira, mas sem dar os aromas da madeira. Agora isso depende também do tipo de jarro. Se ele for mais cru, né, mais poroso, vai ter mais oxigenação. Se for impermeabilizado, vai ser mais neutro, por exemplo. Bom, quando os jarros eles são usados para vinificação, eles precisam ser impermeabilizados. Porque o barro cru ele absorve muito líquido e ele pode comprometer aí todo o processo. Na Geórgia, por exemplo, o Kevrin é tradicionalmente revestido com cera de abelha. Já nas talhas portuguesas, o mais comum era o uso de pez, que é uma resina escura extraída de um pinheiro que sela os poros ali do barro e ajuda a proteger o vinho. Agora, quando o jarro ele é usado realmente só para envelhecimento, essa impermeabilização nem sempre é necessária.
Alguns produtores mesmo até preferem deixar o barro ali mais cru para permitir uma microoxigenação maior, natural, que vai ajudar o vinho a evoluir, sem dar o gosto de madeira, como eu já falei, mas aí tem um risco de oxidação excessiva às vezes. E é precisamente por isso que tem muito produtor voltando para o barro. A ideia de ter um vinho com menos intervenção externa, mais fruta e com uma textura diferente. Mas vamos deixar claro, jarro não faz milagre. Se o vinho for mal feito, tá na mesma. É simplesmente uma ferramenta para um estilo de vinho mais frutado, mais direto. Bom, você é daqueles que olha para um vinho de jarro e pensa assim, modinha de vinho natural. Tem sim o marketing aí no meio, mas também não é só isso. O uso do barro ou da cerâmica é, antes de tudo, uma escolha técnica. De novo, vai servir para evitar madeira, deixar o vinho respirar, evoluir com mais suavidade, criar uma textura diferente, aquilo que a gente já falou. Mas é bom lembrar que dá para conseguir tudo isso daí sem precisar usar jarro. Uma barrica de carvalho, por exemplo, que foi usada 3 ou 4 vezes, ela praticamente não transfere mais aroma de madeira para o vinho. Ela vira um recipiente neutro, só servindo para microoxigenação. Tem também os fuldos, que são aqueles aí tonéis grandes de madeira, mas como eles são bem maiores, o contato do vinho com a madeira é muito menor. Então o vinho envelhece com menos interferência sensorial. Ou seja, não é mágica, é técnica mesmo. Cada recipiente tem seus prós e contras, e o produtor escolhe conforme o estilo que ele quer alcançar. Agora, quer saber uma coisa curiosa? Essa tendência chegou até Bordeaux. Terra das barricas, do carvalho, da tradição clássica, tem inúmeras propriedades por aqui usando jarros de cerâmica. E não são só vinhos naturais não, tá? Tem vários Grand Crus aí mesmo testando e usando isso para envelhecimento. Principalmente em vinhos aí de perfil mais delicado ou em linhas paralelas. Mas não só. Eles usam até mesmo no Grand Vin. Tem marketing no meio disso? Talvez sim. Mas honestamente, ninguém coloca um vinho ali por 18 meses num jarro à toa. Tem raciocínio técnico por trás. E também a escolha de estilo. Mas aqui em Bordeaux o que eu mais vejo é realmente a mistura de lotes no envelhecimento. Parte do vinho vai para o jarro, parte para a barrica, nova ou usada, às vezes diferentes tamanhos, e depois vai juntar tudo isso no blend final do Grand Vin. É uma maneira de mesclar as vantagens da madeira com as da cerâmica para chegar num ponto de equilíbrio. Porque o que está acontecendo, e isso sim é uma tendência forte, é uma busca por menos gosto de madeira no vinho. Tá cada vez mais raro ouvir 100% barrica nova, mesmo nos grandes nomes. Ou seja, não é sobre abandonar também a madeira, é sobre não deixar a madeira dominar o vinho. E aí, o jarro entra assim como um belo aliado. Então, da próxima vez que você ouvir vinho de ânfora, ou ver escrito isso aí no rótulo, lembra disso tudo que a gente falou aqui. Lembra que é um jarro, primeiro de tudo, mas lembra também que não é nenhuma mágica. É sobre técnica, escolha e estilo. E cada produtor vai usar o barro, madeira, o cimento ou o inox conforme o que ele quer expressar no vinho. O recipiente, ele influencia. Quem determina é o produtor e o vinho bom mesmo é aquele que faz sentido na sua taça. E aí, curtiu esse vídeo? Deixa o like, comenta aqui embaixo se você já provou um vinho feito em jarro ou se já tentaram cobrar mais de você só por causa disso. E se ficou alguma dúvida também. E claro, se inscreve no canal, que assim você me ajuda demais a continuar produzindo conteúdos como este daqui. Valeu demais por assistir até o fim e Santé!